Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Parte 1 Nuvem, nosso vídeo de toda quinta-feira. E o assunto de hoje é Azure Update Manager. Um dos novos formatos que a gente tem dentro do Microsoft Azure de fazer o gerenciamento das nossas atualizações, dos nossos updates em cima de sistemas operacionais, tanto Linux quanto o Microsoft, seja seu ambiente na nuvem ou seu ambiente on-premise, ou inclusive em outros cloud providers que não sejam o Azure. Ponto super importante, não confundam o Azure Update Manager com o Azure Update Management. O Update Management era um formato que a gente ainda tem funcionando dentro do Azure, mas é um formato que já está ficando legado. Vou falar mais sobre isso durante o vídeo, mas o que eu quero já trazer para você de start é que ele é um novo formato e eu já vou falar aí sobre todas as principais características e funcionalidades que você tem dentro do Update Manager. Se você está chegando agora, já aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, se gostou do conteúdo, deixa um like, comenta aí o que você achou do vídeo, sugere um novo assunto para a gente estar trazendo aí nas próximas quinta-feiras e compartilha aí com toda a sua rede para que todo mundo tenha acesso cada vez mais ao conteúdo de Azure que a gente traz toda semana para ajudar você a alavancar seus conhecimentos, a sua carreira em cima de Microsoft Azure. Mas vamos entrar de fato no nosso conteúdo do Update Manager. Então, falando do Update Manager, como eu comentei com vocês, ele é um centralizador de atualizações. Quando a gente trabalhava lá no ambiente on-premise, trabalhava não, a gente trabalha ainda, né? É difícil a gente estar no ambiente 100% cloud, mas a gente utilizava ferramentas como, por exemplo, o WSUS, System Center Configuration Manager, né, o SCCM, e algumas outras ferramentas que poderiam estar linkadas junto a ele para fazer a orquestração dos patches, né, das atualizações. Todo mundo sabe, quem trabalha com gerenciamento de servidores, seja Windows ou seja Linux, e é uma dor de cabeça fazer gerenciamento de patch. É uma dificuldade muito grande porque todo mês você tem patch novo, suas máquinas têm janelas de indisponibilidade pequenas para que você possa aplicar. Você tem que testar isso no ambiente de desenvolvimento, de testes antes de colocar para produção. Então, embora o update ele seja extremamente recomendado, muito recomendado para garantir performance e segurança do seu ambiente, a gente tem que testar, né? Dependendo de como for o seu ambiente, ele pode causar um mau funcionamento. Então, isso precisa ser validado. Dependendo daquilo que você tem rodando na máquina, pode ser que algum problema possa ser gerado e o seu funcionamento não fique tão bom. Então, sempre importante criar, como a gente fala geralmente na questão técnica, rings de atualização, ou seja, anéis de update, um anel de desenvolvimento, um anel de homologa, um de pré-produção e aí sim colocar em produção. Você garante que você passou por todos os ciclos e aquele update foi testado no seu ambiente que é semelhante ou uma cópia de produção e foi validado que isso não vai afetar o seu ambiente. Quando eu falo afetar, não é simplesmente que o sistema operacional vai deixar de funcionar. Muitas vezes o teste acontece pela Microsoft ou mesmo pelo Linux, independente da sua distro, né, do que você está trabalhando, se é Canonical, se é Red Hat, se é SUSE, seja lá o que for. E esse teste pode ser que ele não traga as mesmas características do seu ambiente. Você pode ter um software instalado no seu ambiente que já vai comprometer tudo. Vou dar um exemplo. Alguns anos atrás, a gente teve um problema, um impacto gigantesco de um update de segurança que ele foi executado, né, pela Microsoft em vários testes, estava tudo certo. A Microsoft disponibilizou e no Brasil a gente teve um problema muito grande. Isso aconteceu só no Brasil. Por quê? Porque as máquinas do Brasil elas tinham lá o bendito plugin, né, o GB plugin. Vocês já devem, quem já trabalha alguns anos aí com TI deve conhecer o GB plugin. Que era um plugin de segurança que ele era utilizado pelos principais bancos aqui do Brasil. Então, lá nos Estados Unidos, laboratórios da Microsoft, não existia esse plugin. E o que aconteceu? Aquele update especificamente, ele trouxe problemas para o sistema operacional por conta daquele plugin, né, do GB plugin que a gente tinha. E aí, olha, eu trabalhava numa empresa de serviço, a gente tinha muitos clientes, e a Microsoft, assim que começou a liberar isso, empresas que a gente tinha contrato Microsoft diretamente, o pessoal foi mandando e-mail, não atualize o sistema operacional das máquinas. Os clientes que eu trabalhava, né, por sorte, até pela questão da gente estar sempre trabalhando com a questão de testar antes de disponibilizar, eu não tive nenhum cliente afetado. Por quê? Porque a gente geralmente não atualizava no mesmo dia que o patch era liberado. A gente tem lá a nossa famosa Patch Tuesday, né, que é a terça-feira de update.
É sempre a Microsoft libera updates por padrão na segunda terça-feira de cada mês. Então, na segunda terça-feira é disponibilizado o update. A gente tinha geralmente um controle, né? Espera uma semana daquele update, aí você atualiza no teste e vai validando o comportamento, né? Claro que você tem um gap entre a saída do update e a atualização, mas se você consegue atualizar ele num período não muito longo, isso não impacta tanto para a segurança, a não ser que seja um update muito crítico e está corrigindo uma vulnerabilidade que pode comprometer a sua rede. E o que aconteceu? Quem estava com o update ativado basicamente no automático, os Windows, principalmente o Windows Client, saiu atualizando já assim que o update foi disponibilizado. No momento que as máquinas bootaram, o sistema operacional não carregava. Tá? Então, eu conheci ali alguns cenários que tiveram ambientes com mais de 1.000 máquinas clientes, né? O Windows, se não me engano, era o Windows 7 na época, parados. Então, isso a gente tem que ter um cuidado. O Update Manager nos possibilita orquestrar esse tipo de entrega dos updates. Então, eu consigo fazer grupos para que essa entrega seja feita somente para um escopo de computador. Eu consigo deixar tudo isso agendado previamente. Eu consigo fazer com que um agendamento rode somente 10 dias depois, 15 dias depois. Consigo programar isso de forma automática. Consigo rodar no formato on demand mesmo. Eu quero pegar a máquina X agora e mandar que ela atualize tudo que tem. Consigo gerenciar as categorias, eu só quero updates críticos e de segurança, não, eu quero cumulativo update, eu quero todos os tipos de update, tudo isso você consegue gerenciar. E o lado legal de tudo isso é que com o Update Manager a gente não tem basicamente dependência. Vou dizer que a gente tem uma dependência, que ele vai instalar apenas uma extensão na sua máquina, mas você não precisa configurar serviço. Tá lá o Update Manager, é um serviço nativo e você simplesmente vai lá e vai consumir esse serviço. Por quê? Porque quando a gente usa a versão antiga que é o Update Management, tá? Cuidem que tem uma pequena diferença aí nas palavras, mas que muda todo o jogo. Quando a gente trabalhava com ele, a gente tinha algumas dependências. Então, eu vou falar primeiro de alguns benefícios de usar o Update Manager, a última versão. Como eu acabei de dizer, ele é uma solução nativa dentro do Microsoft Azure. Você pode utilizar ele tanto para gerenciar os seus servidores que são nativos do Azure, quanto servidores de outro cloud provider, por exemplo, minhas máquinas que estão na AWS, os meus servidores que estão on-premise, através do Azure Arc. Se você não viu a aula de Azure Arc ainda, tem um cardzinho aqui em cima para você assistir a aula de Azure Arc e entender como que ele vai gerenciar todos os seus sistemas operacionais que não são nativamente do Azure. Então, a partir do Azure Arc, você consegue fazer esse tipo de gerenciamento e usar o Update Manager para que ele gerencie esses updates. Olha que ponto importantíssimo, né? Nenhuma dependência, principalmente do Log Analytics. Importante, o Log Analytics ele vai ser descontinuado em agosto de 2024. Então, se você está na parte de monitoramento, você tem que migrar isso para o novo cliente do Azure Monitor. Se você utiliza ele para outros fins, por exemplo, para o Update Management, né, que é a solução legada, digamos assim, você tem que atualizar essa solução. Tá? Quando você está usando a versão antiga, você precisava de um cliente de Log Analytics que se reportava com o workspace de Log Analytics e a partir daquilo ali executava um automation account para validar quais updates você tinha instalado e quais updates você precisava instalar. Então a gente tinha um aglomerado ali de algumas soluções para que tudo funcionasse. Hoje a gente não precisa de nada disso. Outro ponto importante, a gente consegue usar Azure Policy para poder forçar alguns checks de VM, ou seja, consigo garantir que toda VM adicionada no domínio já passe a responder através do Update Manager e checar quais updates ela necessita para que a máquina fique compliance. Ele vai funcionar para qualquer região do Azure, né? Então você não precisa criar estruturas em cada determinada região. A gente tinha um problema, geralmente quando a gente ia trabalhar com Log Analytics, às vezes a gente tinha que separar os workspaces, né? A gente tinha alguns problemas que tinham que ser ajustados e arquitetados antes de fazer o deploy quando a gente tinha múltiplas regiões. Aqui não tem diferença nenhuma. Você tem máquinas que estão em regiões separadas, tudo vai funcionar nativamente. Sem dependência do Automation Account. A gente precisava do cliente de Log Analytics e precisava de um Automation Account para que ele conectasse no Workspace e fizesse todo esse trabalho automático de validar os logs da máquina, entender o que ela tem de update aplicado, o que ela tem de update faltante e fazer essa aplicação. Não precisa mais de Workspace de Log Analytics e nem a dependência do monitoramento. Você consegue trabalhar tanto com o agendamento, com o schedule do update, quanto um update on demand, ou seja, eu quero instalar um update exclusivo para uma máquina. Consigo? Consigo. Simplesmente eu vou lá, seleciono a máquina, pego o número do KB que eu quero instalar e mando instalar. Você pode trabalhar, então,
sob demanda, necessidade, velocidade, preciso corrigir, vou lá e mando fazer agora, ou eu posso criar os meus agendamentos. Atualizações automáticas, a validação, aqui a gente está falando de verificação. O que acontece? Quando você configura uma máquina por padrão, né, você não precisa instalar o Update Management, simplesmente você vai abrir a console do Update Management e ele já vai estar lá pronto e ele já pode estar validando ou não suas máquinas. Por padrão, as máquinas elas têm um modelo de configuração de update, ou vai no Windows Update, ou vai buscar em algum repositório Linux, seja lá o que for. Mas geralmente o padrão é do sistema operacional mesmo. Se você quer que a máquina busque as informações a partir do Update Manager, você precisa avisar a máquina, informar, olha, agora, a partir de agora, o Update Manager vai ser responsável por cuidar do seu update. E aí a máquina vai fazer uma validação, um assessment, vai entender o que tem no catálogo da Microsoft Online, que o Update Manager gerencia, o que ela tem, e vai pegar basicamente aquele gap ali do que você precisa configurar. Por padrão, esse assessment ele é executado uma vez a cada 24 horas. Você pode simplesmente ir lá e rodar on demand também. Quero rodar agora, certo? Mas isso não faz de forma automática. Inclusive, é interessante que você tenha uma policy para que toda máquina nova já rode esse assessment e ele já diga, olha, essa máquina precisa de tais updates. Senão a máquina vai ficar como uma máquina que não tem dados porque não foi coletado. A gente consegue trabalhar no Update Manager também 2 formatos de atualização que aqui sim são nativos de VMs que rodam no Azure, que é a primeira parte, o Guest Patching. O que é isso? As VMs que rodam no Azure, que a gente habilita basicamente o update automático para elas, e aí todo update crítico e de segurança, quando sair, vai ser automaticamente aplicado para essas VMs. Se a máquina estiver desligada, próximo boot da máquina ele vai lá e vai aplicar, ou seja, ele controla esse update de uma forma automatizada, mas somente updates de segurança e críticos. Você não consegue schedular isso. Isso aqui vai ser aplicado nativamente. Isso é uma opção que tem lá na máquina virtual quando a gente cria a máquina, que é habilitar o Guest Patching. E a segunda opção, que é uma opção mais nova, que é o Hot Patching, uma opção muito legal. Ela está disponível somente para sistemas operacionais nativos do Azure, ou seja, a versão Windows Server do Azure 2022 com Hot Patching, né? Você tem que procurar lá na hora que criar a máquina se tem a versão Hot Patching, somente para o Windows Server 2022. O que é o Hot Patching? Basicamente, ele vai atualizar o sistema operacional sem a dependência de reboot, ou seja, você não vai precisar restartar a máquina posteriormente. A gente sabe que quando a gente aplica update, geralmente a gente precisa restartar o sistema operacional. Com o Hot Patching, você não vai precisar fazer isso. Mas ainda está muito restrito a pequenas versões do sistema operacional. E a sincronização dos seus ciclos. Você pode controlar tudo isso a partir do sincronismo do Patch Tuesday, que é a atualização, um termo não oficial da Microsoft, mas que todo mundo que trabalha já com gerenciamento, tanto de servidores como de estações de trabalho, já conhece, que é a segunda terça-feira de cada mês, a Microsoft disponibiliza updates. Isso não quer dizer que em algum momento a Microsoft descobriu uma vulnerabilidade crítica que ela não possa liberar lá em qualquer dia do mesmo update. Pode, mas esse é o dia que geralmente agendado que a Microsoft libera. Então, a partir dali, você pode ir criando seus schedules, seus agendamentos, para que você pegue, né, aquele novo ciclo de atualização. Então, você pode ir criando toda a sua lógica a partir dali. Um ponto importante que eu quero trazer aqui para vocês são algumas compatibilidades que a gente vai ter, né? Então, em cima de algumas compatibilidades que a gente tem aqui, por exemplo, quem é suportado? Ponto importante. Versões de sistema operacional client não são suportadas. Então, isso é um problema que a gente ainda tem. Então, ainda não é suportado para o Windows 11 e para o Windows 10. Servidores, tá? Basicamente a partir do Windows Server 2012 em diante. Foi o Windows Server 2012, ele já está descontinuado. Se você tem ele no Azure, ele ainda vai receber update. Se você tem ele rodando dentro do Azure Arc, tem que habilitar, né, o escopo de licenciamento, vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, para que ele receba também esses updates. Mas notem que todas as versões a partir de 2002, 16, 19, 22, essas outras versões aqui são versões basicamente do update, né, 1709, 1803, 1809, e vão refletir geralmente ali no Windows Server 2016, que ele tem algumas versões de build diferente. Então a gente tem aqui versões de Windows Server HPC, SQL Server. Significa então, Rafa, que se eu tenho um SQL Server instalado numa VM, ele vai trazer update de SQL Server? Vai, desde a versão 2008 em diante. Se eu tenho Visual Studio, também. Né? Se eu tenho cliente do Azure Site Recover, Beanstalk, Dynamics AX, Power BI, SharePoint, instalado localmente
naquelas VMs, tudo isso ele vai atualizar, ou seja, ele não está atualizando apenas o sistema operacional, mas alguns produtos também ele consegue atualizar. Para Linux, a gente vai trabalhar com as principais versões aqui de Ubuntu, né, desde a 16.04 até a 22.04, Red Hat 7.8.9, versão aqui de CentOS, né, OpenLogic, SUSE 12.15, Oracle Linux também, então muito bacana, e algumas versões aqui, inclusive de banco de dados Oracle, ele consegue trazer alguns updates. Sistemas operacionais sem suporte, tá? Então a gente tem alguns sistemas operacionais aqui que não são suportados. SQL Server que está rodando em Red Hat, rodando em Linux, não é suportado o update para o produto. Algumas versões de Red Hat com o SAP HANA, por exemplo, não é suportado. E a gente tem aqui algumas versões de Oracle Linux e CentOS um pouquinho mais antigas que não são suportadas também. Olha que ponto importante aqui. Fiz questão de colocar os dois itens da documentação do management, né, gerenciamento do update management versus update manager. Esse é o update management, ou seja, o formato legado, vamos dizer assim. Então a Microsoft já coloca inclusive aqui que o agente do Log Analytics vai ser descontinuado aqui em agosto de 2024. Né? Então pede para que você migre aqui, que todos os recursos da solução estão disponíveis. Então já pode começar a migrar aí seus sistemas, aí suas máquinas virtuais. Você vai ter que, basicamente, desconectar essas máquinas lá do seu Automation Account, porque ela tem um cliente de Log Analytics. Se você tem um cliente de Log Analytics único, exclusivamente para o update, você pode até descontinuar esse cliente e já fazer o apontamento dela diretamente dentro do Update Manager. Mas então a máquina, ela precisava ter aqui o cliente de Log Analytics instalado, precisava de um Automation Account conectado no workspace de Log Analytics para que ele conseguisse coletar o que a máquina tem instalado e o que a máquina não tinha, e a partir disso ela executava o ciclo. Quando a gente está falando aqui de uma estrutura do Update Manager, que é a solução nova, basicamente as VMs vão ter o quê? Elas vão ter uma extensão que vai se reportar para o Microsoft, né, para o Azure Resource Graphic, que é o formato mais moderno que a gente tem em cima de validação de componentes, validação de informações. E a partir do Azure Resource Graph é que ela vai conseguir validar o que aquela máquina está ok ou não está ok, que é basicamente bater o compliance. Se você está trabalhando com Arc, você pode instalar. Lembrando que VMs on-premise e estejam dentro do Azure Arc, você pode instalar as extensões da VM, assim como você faz no Azure. E a partir dali, essas máquinas vão ser gerenciadas aqui por dentro do Update Manager. Então, tudo isso você consegue trabalhar de uma maneira muito mais simples. A gente tem dependência de uma extensão apenas. Lá no formato antigo a gente precisava de um client, de um automation account, de um workspace de log analytics, ou seja, era uma quantidade de recursos muito grande para que tudo funcionasse. Ok? Voltando aqui então, acho que já passamos pelos principais pontos. Bora para o laboratório, vamos botar a mão na massa, conhecer um pouquinho de como funciona aí o nosso Update Manager. Então, dentro do Azure, você basicamente vai pesquisar por Update Manager. Rafa, tem que instalar? Não, ele já vai estar instalado, certo? Preciso habilitar alguma coisa de primeira. Quando você abrir, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai validar suas máquinas, tá? Ele vai olhar para suas máquinas e vai tentar entender o comportamento das suas máquinas. Então, tudo que eu tenho de máquina, ele já está buscando aqui. Né? Eu tenho 11 máquinas aqui dentro dessa subscription. Né? Algumas máquinas ele já fez o assessment, já deixei umas máquinas que eu executei o assessment. Algumas máquinas ele está me dizendo não suportado, você pode clicar que ele vai levar para a máquina, por exemplo. Essa máquina não suportada é uma VM que é client. Essa VM é uma VM Windows 11, então ele está dizendo que não está suportada. Você pode voltar aqui no overview, aqui em cima na classificação, máquinas com update, máquinas sem update, máquinas sem dados. Estão vendo que ela não tem dado de update? Por quê? Porque essas máquinas, elas não foram feito assessment. Lembra que eu falei para vocês? Toda máquina que você habilita, que você cria, por padrão, ela vem com a validação do próprio sistema operacional. Você precisa dizer para a máquina quem vai gerenciar o update dela. Então, eu vou voltar aqui na guia principal, Overview e Machines. Aqui em Machine ele vai pegar todas as máquinas que você tem de seu ambiente. Por exemplo, eu tenho uma máquina aqui, Ubuntu 22.04, que é uma máquina que ela está pendente de reboot, porque provavelmente ela já instalou alguns updates. A máquina que não é suportada, que é o Windows 11, máquinas que ele fez o check de updates e verificou que tem updates, e máquinas que ele não fez o check. Eu vou pegar essa máquina aqui, o Windows Server 2022, por exemplo, vou marcar ela, e aqui eu venho em Settings, Update Settings. Vou dizer que eu quero fazer o update. O que ele está dizendo para mim? Olha só,
esse é o padrão que as máquinas vêm, tá? Qual é que é o período de assessment? O que é o assessment? Validar o update, checar se ela tem algum update. Então, por padrão, ela vem desabilitado. O ideal, né, é que você habilite para todas as suas máquinas para que o Update Manager consiga checar se a máquina tem update ou não. Se você deixar ele desabilitado, a máquina não vai executar. Então, você tem que habilitar para que uma vez a cada 24 horas ele faça esse check. Isso aqui você pode habilitar tanto de forma manual, como você pode criar uma policy. Depois eu vou falar da policy. Hot patching, se a máquina é um sistema operacional que possibilita o hot patching, você pode vir aqui e habilitar ele, ok? E aqui, como que é a orquestração desse patch? Ele está usando o quê? Ele está orquestrando pelo Windows Update, gerenciado pelo Azure, ou né, pelo próprio customer, né? Eu que vou fazer os deploys, ou de forma manual. Então, quando ele vem automaticamente pelo Windows, é porque ele está pegando o default, o padrão total, tá? Vamos voltar aqui. Como que eu posso fazer, por exemplo, para dar um scan numa máquina, saber o que essa máquina precisa de update? Eu vou pegar uma máquina Linux aqui que eu não tenho. Vou pegar todas as máquinas que estão pendentes, tá? Windows Server 2022, 2019, esse Ubuntu aqui, e vou pegar esse Windows. E o que eu posso fazer? Eu poderia vir aqui, Update Settings, e alterar todas as configurações para essa máquina. Eu vou habilitar aqui para todas essas máquinas. Eu vou deixar só o Windows Server 2022 sem habilitar, ok? Vou deixar uma só propositalmente para que ele não habilite. E aí o que acontece? Vocês vão ver que durante o período, eu não tenho como precisar, mas durante as próximas 24 horas, essas máquinas vão fazer um check. Ah, mas eu não posso esperar. Então, vou pegar a máquina Windows Server 2022, que foi a que eu não configurei, marco ela e peço para ele checar o update. E que eu estou fazendo isso on demand. Estou dizendo, agora, vai lá e checa o que eu preciso de update para essa máquina 2022-02. E aí, dentro de alguns minutos, ele já vai me trazer a informação do que essa máquina está necessitando de updates. Outro ponto importante, tá, pessoal? Aqui o que a gente tem? A gente tem algumas configurações também, que é para habilitar o Microsoft Update. E olha só, ESU. O que é ESU? É o pacote de extensão para updates em cima de sistemas operacionais que oficialmente não tem mais suporte. Exemplo, Windows Server 2012. Estão vendo que eu tenho um 2012 aqui e ele está com 3 updates pendentes. Como assim, Rafa? Mas 2012 já estourou o suporte do sistema operacional. É verdade, já estourou o suporte do sistema operacional. Porém, para VMs nativas dentro do Azure, ele ainda está suportado. Agora, se eu tivesse com o Azure Arc, eu poderia ter uma VM 2012 local no meu ambiente, e aí ela não teria esse suporte. Aí o que eu teria que fazer? Habilitar o ESU. Eu precisaria habilitar o ESU, que seria a extensão. Tem custo? Tem um custo para habilitar o ESU. Olha lá o nosso check, Windows Server 2022, acabou de checar e entendeu que tem 2 updates. Se você clicar no update, ele vai levar para a máquina, para dentro do menu, ele está lá em Virtual Machine, e aqui ele vai trazer quais os updates que estão pendentes nesse momento para essa máquina virtual. Certo? Então aqui ele está dizendo, um update não precisa de reboot, o update precisa de reboot. Quando que foi publicado esse update? Qual é o número do KB? Notem que são updates bem recentes, porque eu criei essa máquina recentemente. Então, como ela é uma máquina do Azure nativa, ela já vem um tanto quanto atualizada. Updates, tá? Isso aqui ainda está em preview. O que está em preview? É só o console dos updates. Essa console está ficando muito boa, né? A Microsoft tem aprimorado cada vez mais. Então, o que ele está me dizendo aqui? Ele faz um review de todas as máquinas que reportaram com ele, ou seja, e ele fez o check, e o que ele está de update pendente. Ele está dizendo, então, aqui que ele tem 9 updates pendentes. Ele tem 7 updates que estão pendentes de Windows e 2 de Linux. Cada clique que você der aqui, ele vai levando para isso, né? Por exemplo, 2 de Linux, ele está dizendo que é uma máquina que tem 2 updates, uma máquina Linux com 2 updates. É exatamente essa máquina aqui, ó. Ela está com 2 updates. Eu tenho aqui 5 máquinas Windows que estão pendentes de 7 itens. E aqui eu consigo consultar todos esses elementos. A partir do momento que eu olhei aqui, eu vi que estava pendente, eu quero saber o que é esse update. Eu posso clicar aqui e ele vai me levar lá para o gerenciamento de update do Windows, tá? Para o próprio catálogo do Windows Update, para que eu possa analisar melhor o que é esse tipo de update. E aqui ele vai me dizer quais as máquinas que têm esse update pendente. Por exemplo, esse update rollup aqui, que é o mensal, aqui eu tenho 5 máquinas aqui. Se eu clicar aqui, ele vai me dizer quais são as máquinas que estão
com esse update. E eu poderia fazer o quê? One time update. Mandaria que ele, beleza, instala para essas 5 máquinas aí porque é algo crítico. Então vocês estão vendo que ele tem uma parte muito legal de on demand, que você pode simplesmente ir lá e, beleza, eu já vi que esse é o problema, manda instalar agora para que eu fique com esse update compliance. Aqui a gente tem o history, ele vai me dizer tudo que ele fez em relação às máquinas. Se foi um assessment, olha só a VM Windows Server 2022-02, ele acabou de fazer o assessment. Então ele fez o assessment agora, a forma que foi um assessment manual e o horário que ele executou. Aqui ele teve instalação de update. Olha só, ele instalou 6 updates aqui nessa máquina. Aqui, eu vou voltar aqui, ó. Windows 2012, galera, olha só, na máquina Windows 2012, ele instalou 6 updates. Tá? Então, para vocês verem que é uma máquina que já está um pouco mais antiga e ele fez a instalação. Se eu clicar ali, ele vai me trazer exatamente o report de tudo que ele instalou. Olha lá o que ele pegou aqui. Todos os updates que ele instalou. Notem que ele instalou essa máquina, ela é uma máquina que tem um banco de dados SQL Server 2022, ou melhor, 2012. Olha o que ele instalou, um pacote Service Pack do SQL Server 2012. Então, olha que bacana, eu consigo pegar todo o reporte daquilo que foi feito. Tá? Ele me traz aqui como que ele foi aplicado. Eu tinha um ciclo aqui que era chamado Update Test, ele tinha uma janela de manutenção de 2 horas, o horário que ele começou e o horário que ele terminou. E aqui ele está me trazendo todas as informações, update por update de tudo que rodou, né? E dentro desse pacote aqui que ele rodou, que era um pacote de manutenção, ele rodou 2 máquinas. Ele rodou uma máquina Ubuntu e rodou o Windows Server. Só que a Ubuntu, ele instalou 0. Ele tinha 2 updates pendentes, mas ele instalou 0. Por que ele instalou 0? Nesse cenário aqui, já sei até dizer para vocês, tá? Vou clicar aqui. Por que ele instalou 2? Porque a classificação do update era como Other, que são updates que não são nem críticos nem segurança. E aqui eu tinha configurado para que instalasse só updates críticos e de segurança. Então, por isso que no Ubuntu ele não rodou. Olha aqui no Windows, tá? Ele está rodando, tudo que ele rodou foi de segurança. O que ele tinha de update rollup e feature pack ele não instalou, porque eu configurei somente crítico e de segurança. Então você consegue ter um controle muito granular daquilo que você quer aplicar. Então aqui a gente tem toda a parte de history. Aqui no monitoring, a gente tem uma parte de update dos reports. Então eu já tenho esse report aqui padrão, que é um overview. Ele vai só tem que linkar a subscription aqui que você quer utilizar. E a partir disso ele vai gerar alguns reports em cima da sua subscrição. Por exemplo, a quantidade de máquinas Windows, máquinas Linux, máquinas como Arch Linux, Arch Windows. Aqui embaixo, o período de acesso configurado. Já está configurado ok para rodar automaticamente? Sim, não. Olha só como que está sendo gerenciado esses updates. 8 pelo Windows Update de forma automática, as 8 máquinas Windows. Uma aqui que tá, 2 que estão rodando com Customer Management Schedule. O que é isso? Os Linux. Aqui os dados de overview de update. Olha lá, o que ele está rodando em cada tipo de update que ele está buscando. Status de máquina, status de Linux, de Windows. Aqui, cada update que ele pegou. Então, isso aqui é legal porque você consegue pegar as classificações. O que eu tenho maior de update de classificação que eu preciso aplicar? Aqui, as manutenções, os agendamentos que você fez. Não tem nenhum aqui, nada agendado, está zerado. E aqui, os históricos de instalação. Então, tudo que ele trouxe aqui de histórico, se foi com sucesso, parcialmente com sucesso, o que ele rodou. Então, esses reportes você pode customizar, tá? São workbooks que você consegue customizar ele de acordo com aquilo que você quer enxergar, tá? E pela data de até 30 dias aqui, geralmente é onde a gente busca. Aqui, se você está rodando com o Azure Stack HCI, Stack Hub, se você tem uma solução do Azure implementada basicamente on-premise, ainda está em preview, então a gente não vai falar muito desse ponto. Mas vamos fazer um teste, tá? Vamos voltar aqui nas minhas máquinas e vamos programar que a gente quer mandar ele fazer um update. Vou voltar aqui em Overview, por exemplo. A gente quer mandar fazer update. Vamos agendar os updates. O que acontece? Eu tenho várias formas de segmentar esse update. Eu posso escolher uma máquina, simplesmente pedir para ele fazer o update uma vez, Quero rodar agora, atualiza para mim aqui o que eu tenho de necessidade. Mas geralmente num cenário produtivo, claro que a gente vai usar o one-time update num cenário que a máquina por algum motivo não atualizou ainda, está atrasado o update, eu tenho que corrigir, eu posso utilizar esse item. Mas na grande maioria das vezes a gente vai trabalhar com o schedule, que são os agendamentos. Então vamos dar uma olhada aqui na questão de agendamentos, que é um dos pontos mais importantes. Quando a gente vai fazer o agendamento, a gente basicamente vai configurar um grupo.
Tá? É um grupo de manutenção, a gente pode se dizer assim. Então, eu vou pegar aqui o meu RGTF Tech e eu vou chamar esse grupo aqui de gr-dev. Tá? Vou botar aqui gr-srv-dev. É um grupo de desenvolvimento, porque eu vou aplicar antes em desenvolvimento, vou esperar testar, validou, tá tudo certo, as máquinas funcionaram, ok. Aí eu posso pensar em colocar nos... Aqui eu só vou ter dev e produção, mas no meu cenário real eu poderia ter outros stages. Então primeiro eu tenho que garantir que o desenvolvimento tá tudo ok, testado, para depois colocar em produção. A região onde eu vou criar esse grupo, o tipo de máquinas que eu vou associar aqui são máquinas do Azure, tá? Então, Azure Arc VMs com Windows e Linux, ok. Então, isso que a gente precisa. Se você está trabalhando com Virtual Machines, Scale Set, se você vai trabalhar com updates através desses itens aqui de VPN, Express Route, ainda está em preview. Ou se você tem Dedication Host, que é basicamente você ter um host, né? um hardware físico isolado para você no Azure. No nosso caso, é o Guest. O que ele vai perguntar para você? Quando você instalar os updates, se for preciso, você quer fazer o reboot ou não? Em produção, às vezes, se a gente tem janela, a gente manda rebootar. Às vezes não, eu só quero aplicar o update e deixar pendente o reboot, e aí eu vou pegar uma janela de restart. Né? Então, nesse caso, como é desenvolvimento e eu tenho janela, eu vou dizer que se for necessário, você pode rebootar. Ou você pode escolher também, não, para garantir uma boa performance, sempre que aplicar um update, restart. Eu vou dizer assim, reinicia se for requerido. Se não for requerido, ok. E adicionar um schedule. Você vai colocar qual é a data que você quer rodar aquele schedule. Qual é o momento que você quer aplicar esse update. Como que a gente faria isso provavelmente em produção? Tá? Em produção, provavelmente, o que a gente ia fazer? A gente não colocaria uma data exclusiva. Né? Eu tenho que colocar uma data de start, mas geralmente a gente alinha por aqui. Tá? Eu diria que eu preciso começar não no dia 6. Eu diria que, como é um agendamento recorrente, né, como que a gente faria? Eu diria assim, que eu vou aplicar uma vez no mês e que eu aplicaria esse agendamento, por exemplo, na segunda, no segundo sábado de cada mês. Por que no segundo sábado? Lembrem que na segunda terça, né, eu tenho o Patch Tuesday. Ou seja, se eu pegar esse mês aqui, hoje a gente está no dia 6, o vídeo está indo para o canal dia 7. Aqui no dia 12, ele vai liberar o Patch Tuesday. Então, dia 12, liberam os updates. Eu estou dizendo que eu vou segurar até o sábado. Né? Se a Microsoft, nesse período de 3 dias que liberou, fizer alguma correção, eu já estou dentro. Como é um ambiente de desenvolvimento, posso ficar mais tranquilo. Então, eu vou dizer que ele vai startar aqui. Né? Startaria. Eu não vou configurar essa política porque a gente não vai conseguir ver ela funcionando. Mas estou dizendo como que eu faria para configurar isso, né, num ambiente real. Então eu colocaria aqui, vou rodar no sábado. Se você tem janela para rodar dev fora do horário, não, Rafa, eu posso rodar isso aqui, por exemplo, na sexta, e eu posso colocar aqui 1h da manhã, não tem problema nenhum, o desenvolvimento não está em uso, eu tenho permissão para fazer isso. Ok, bota desse jeito, está tudo certo. Então toda segunda, sexta-feira do mês, ele vai rodar 1h. Janela de manutenção. O que significa janela de manutenção? O período que ele tem entre começar a aplicar patches e o momento que ele, não, agora parou, não posso mais aplicar patch, não posso fazer mais nada. Então você tem que colocar um horário. Se você aplica todo mês, a sua janela de manutenção é curta. Agora, lembrem que os updates, né, a gente tem os cumulative updates, que é o pacotão, e ele é, como diz o nome, acumulativo. Então, se você está 3 meses sem aplicar, no momento que você for aplicar o patch, ele vai demorar mais. Então, eu vou trabalhar com uma janela de 2 horas. Passou de 2 horas aqui, não aplica mais, aguarda a próxima janela. Tudo depende da sua política. Né? Tem uma melhor prática? Talvez uma melhor prática em relação ao Patch Tuesday, né? Mas aí horário e o período que você tem, o intervalo que você tem de janela de manutenção, vai depender de você. Isso aqui eu estou fazendo, por exemplo, para um ambiente de desenvolvimento. Quando eu for configurar o meu grupo de produção, por exemplo, olha o que eu posso fazer. Eu posso aguardar isso aqui, tá? Eu posso schedular que ele atrase alguns dias. Né? O que ele está dizendo ali? Que o update vai ser agendado, né, antes ou depois do dia especificado. Então, o que eu tenho? Se, por exemplo, o meu grupo de desenvolvimento vai aplicar na segunda a sexta, agora vamos dizer que eu estou configurando produção. Eu posso dizer, por exemplo, assim, eu vou atrasar 7 dias, ou melhor, 6 dias é o máximo que ele deixa atrasar. 6 dias. Olha o que ele vai fazer.
né? Ele está dizendo que 6 dias depois da segunda a sexta-feira todo mês. Por que isso? Porque em desenvolvimento eu aplico na segunda a sexta-feira. E daí passa 6 dias, aplica em produção. Tá? Isso aqui seria uma segunda configuração. Então, isso que você pode ir jogando com os anéis de atualização. Né? Isso é muito legal. Ah, eu configurei assim em desenvolvimento. Tá, Rafa, mas eu tenho que fazer homologação. Né? Ok, homologação, o que você faz? Você pode usar essa mesma configuração, diz que você vai aplicar 6 dias depois da segunda, sexta-feira. Ou não. Como é homologação, eu vou deixar uma data fixa. Desenvolvimento, aplicou na segunda sexta, homologação eu vou aplicar na terceira sexta. Né? Então você pode ir criando esse tipo de rings, de anéis, para que você vá passando cada uma das etapas. Agora vamos voltar aqui para o nosso cenário real. No nosso cenário real, o que eu vou dizer para ele aqui? E eu vou até fechar essa janela aqui para ninguém se confundir, porque eu só estava mostrando. Vou abrir a janela de novo e eu vou dizer que eu quero aplicar agora, daqui a alguns minutos. Tá? Então eu vou colocar aqui que eu vou aplicar hoje às 10h55. Agora são 10h42. Então para eu conseguir terminar de explicar. Vou dizer que a minha janela de manutenção vai ser de 3 horas e eu vou aplicar uma vez. Tá? Eu estou dizendo que eu vou aplicar ele uma vez. Se eu fosse fazer todo mês, aí eu colocaria aqui que eu vou fazer todo mês, conforme eu mostrei para vocês. Tá? Então, vou aplicar somente uma vez. Isso aqui seria basicamente um on-demand, né? Basicamente um on-demand, mas eu quero usar o schedule. Salvei, ele traz aqui o status do agendamento. E agora aqui uma parte muito legal. Como que você faz para adicionar os recursos? A melhor forma, geralmente, é a gente usar um escopo dinâmico. Porque com escopo dinâmico eu não preciso... subiu 10 máquinas novas no ambiente de desenvolvimento. Eu tenho que ir lá na política de backup, de update e atualizar essas máquinas. Não. Você pode usar algum escopo dinâmico. O que a gente usa geralmente no dia a dia? Tag. Por isso a importância da tag das máquinas. Tá? Eu vou até clicar com o botão direito aqui para não perder a tela. E no meu ambiente eu tenho tag. Tá? Eu tenho tag de produção e tag de desenvolvimento. Então eu consigo dizer, para esse agendamento eu quero que você pegue todas as máquinas que tenham a tag desenvolvimento. Por exemplo, se eu pegar esse Windows Server 2022 aqui, não o 02, ele tem a tag env de environment dev. O 02, ele tem a tag de PRD. Então, isso é o melhor dos cenários para você trabalhar. Qual que é a sua subscription? Selecionei minha subscription. Ele está trazendo aqui basicamente todos os elementos que eu quero, né? Todas as máquinas que eu tenho, e aí eu tenho que vir aqui no filtro. Como que você quer filtrar? Por Resource Group? Né? Você poderia, ou melhor, por Resource Type. Só a máquina do Azure, depois só a máquina do Arc. Eu quero pegar só por uma região para fazer isso aqui. Só por um sistema operacional. Faz primeiro por Linux, depois por Windows. Mas aqui é o melhor cenário, por tag. Eu vou selecionar a minha tag de filtro, vai ser a tag Environment, e eu quero que ele aplique somente desenvolvimento. E aí eu vou dar um OK, e ele filtrou. 3 máquinas de desenvolvimento que eu tenho. Show, né? Então, se eu criar 10 máquinas amanhã e colocar a tag de dev, no próximo update ele já vai chamar essas máquinas também. Então aqui eu vou dar um save. Ele vai me mostrar aqui as máquinas que eu tenho disponível, né? Então eu tenho aqui 3 máquinas, né? Os 3 itens que eu estou trazendo aqui, vou dar um save. Se eu quiser, né, vou seguir Resource, adicionar manualmente, não quero trabalhar com escopo dinâmico, eu quero ter o controle manual, eu adiciono e eu removo. Aí você vai vir aqui e vai adicionar o item manualmente, tá? Eu não quero adicionar manualmente, eu quero deixar que o Azure trabalhe para mim de forma dinâmica. Agora aqui um ponto extremamente importante, pessoal. A classificação de seus updates. Como a gente está trabalhando com tanto Windows quanto Linux, né, eu estou fazendo tudo dentro do mesmo pacote, talvez no seu ambiente seja interessante segmentar, fazer um grupo de manutenção só para Linux e outro só para Windows, mas aqui eu estou trabalhando com tudo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso incluir classificação de update. Para Linux, você quer só de segurança e crítico? Para Windows, o que você quer? Né? Só segurança e crítico? Isso é um padrão, geralmente, que a gente deixa. Né? Segurança e crítico, por quê? Porque são updates que geralmente não causam problema e o mínimo para garantir a segurança do seu cenário. Eu vou colocar aqui no Linux que eu quero marcar todos, porque tem uma quantidade um pouco menor. E aqui em Windows, eu vou dizer que eu quero aplicar Service Pack, Feature Pack e Update Rollup. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero que ele traga uma carga maior aqui de alguns updates. Vou dar um adicionar. Notem que ele já mudou aqui a configuração.
avançar. Se eu quero colocar uma tag aqui, alguma tag de... Vou colocar aqui, por exemplo, de environment. E aqui eu vou dizer que é update... Opa! Update-dev. Essa tag não influencia em nada na busca, tá, pessoal? É só uma tag de manutenção. Ela não é ela que vai filtrar os recursos como a nossa tag de dev. Ok, estamos criando, né, essa configuração de manutenção. É um grupo de manutenção, porque ele vai carregar as máquinas, né, vai ser responsável por filtrar as máquinas que a gente precisa. Então agora o que a gente vai fazer? Basicamente, a gente vai aguardar aqui alguns minutos até que ele faça esse deploy aqui para mim e que passe esse ciclo. O ciclo ele vai startar no horário que eu coloquei ali, 10h50, eu acho, né, 10h55. E depois que ele passar por esse período, aí ele vai pegar, vai levar algum tempinho para que ele faça toda a coleta, valide tudo que ele precisa e aí ele vai começar a executar. Ok? Então, vamos só aguardar, finalizou. A gente pode voltar aqui para o Update Manager. E dentro do Update Manager, agora a gente vai acompanhando, tá? Por machines aqui, a gente vai conseguindo entender o status. A gente pode buscar aqui também pelo History, né? No History ele vai mostrar para mim cada vez que entrou um status novo, né? Se a máquina está fazendo algum tipo de update, se a máquina está executando. Aqui em Machine, por exemplo, se a gente clicar em Maintenance Configuration, ele vai me trazer todos os grupos que eu criei. Tá? Então eu tenho esse grupo que eu acabei de criar e ele vai estar aqui e eu posso acompanhar a partir daqui. Eu vou ter o schedule que eu coloquei, ó, 10h55, eu posso editar esse schedule, né? Quem são os recursos que ele vai estar buscando, não adicionei nada manual, posso modificar isso a qualquer momento. Vai ter aqui o meu escopo dinâmico, né? Com base no que eu fiz o filtro, posso modificar também. E aqui ele vai trazer a parte de updates para nós, né? Basicamente o que eu escolhi em cima da classificação dos updates. Um ponto bem importante. Eu tenho aqui também, eu não passei, eu só incluí a classificação, mas eu poderia incluir um KB ou excluir um KB. Por exemplo, eu tenho sempre problema com um KB que é incompatível com a minha aplicação. Eu poderia, na hora de escolher o pacote, dizer, não aplica esse KB com o número tal, que ele não vai instalar aquele KB. E o include KB é o que a gente usa geralmente quando a gente quer fazer um deploy on demand para um KB exclusivamente, certo? Galera, agora é só a gente aguardar aqui que chegue no momento, né? Vai levar aí em torno de mais uns 8 minutos. Então, vou dar um pause aqui no nosso vídeo. Assim que ele startar, eu volto para a gente validar esse funcionamento. Pessoal, bateu o horário agora aqui, são 10h56, faz um minuto. Vou dar um refresh aqui no History. Notem que aqui ele não está mostrando nada, mas se vocês vierem aqui por o ID da manutenção, ele já começou a rodar aquele meu escopo de manutenção. Então aqui, que era o escopo que a gente tinha visto, ele está começando a fazer a validação dos nossos updates. Ele vai demorar um tempo, ele está em progress ainda. Vou deixar que ele apareça aqui. Quando ele começar a instalar alguma coisa em cima de alguma máquina, ele vai trazer a informação aqui também. Tá? Vai trazer o in progress aqui da máquina que ele está executando. Então, nesse primeiro momento, a gente pode acompanhar por aqui. Se você quiser acessar, ficar dando refresh nessa tela aqui também. E aí ele vai trazer aqui o status do deployment conforme ele for executando. Vou dar um stop aqui de novo, né? Porque ele vai demorar um pouquinho para executar todas essas ações. E em seguida, quando ele estiver executando, eu volto aqui para mostrar para vocês. Olha só, pessoal, passou 30 segundos que eu dei o pause aqui e ele já apareceu aqui na parte das VMs as duas máquinas que estão executando. Então agora se a gente clicar, ele traz o status de máquina por máquina em cima dos itens que ele precisa fazer a instalação, o que ele tem de update. A gente já pode ver que nessa primeira máquina aqui, 0 de 3, né, ele não instalou nada de 3, por quê? Porque 2 itens foram classificados como definition e um como update, que são classificações que eu não adicionei, né? Então, para o Windows Server 2022, ele não tinha nenhum update que atendesse às classificações que eu coloquei, certo? Então, vamos aguardar mais um pouquinho aqui, que ele ainda tem mais máquinas para rodar. Agora ele pegou o Ubuntu, ó, já trouxe a terceira máquina aqui, vai começar a fazer a validação. Então, essa tela aqui é uma tela boa para a gente ficar acompanhando em tempo real o que ele vai estar acontecendo. Agora eu vou esperar até que ele termine as outras duas máquinas para a gente validar como que foi esse status. Pessoal, finalizou a segunda máquina, o Windows Server 2019. Ele aplicou um update de 3, tá? O que ele aplicou? Os rollups, update rollup, que foi um item que eu coloquei, né? Não estava nos críticos de segurança, mas eu adicionei.
E se a gente for olhar aqui na questão do que ele tinha de outros updates, updates que não se enquadram nessa categoria, que eram definition e update somente. Então até aqui está tudo 100%, tudo perfeito. Agora a gente precisa aguardar que ele faça a validação do Linux. Então eu vou aguardar que ele finalize para a gente dar sequência. Pessoal, o nosso Linux demorou um pouquinho mais. Como ele é uma máquina 2204, já estava muito atualizada, ele não encontrou nada, né? Ou seja, não tinha nenhum update para ser executado, absolutamente nada. Vou voltar aqui no nosso history, a gente pode dar um refresh. Notem que ele já concluiu com sucesso as execuções que a gente tinha aqui, né? Não instalou nada no Ubuntu, instalou no 2019 e não instalou no 2022, porque ele também não tinha nada. Aqui pela manutenção, a gente pode validar que ele já concluiu com sucesso e aqui ele vai nos dar todo aquele status, aquele report de tudo que foi feito. Tá instalado apenas um update, 4 não foram selecionados, porque realmente não tinha. Agora vamos voltar aqui para o nosso overview, vamos fazer um deploy rodando de forma on demand. Tá? Notem que eu tenho muita máquina aqui que está pendente. Tem muita gente pendente aqui de execução. O que eu vou fazer aqui? Tá? Eu vou pegar algumas máquinas que eu tinha, por exemplo, essa máquina aqui, essa máquina e essa máquina. Vou pedir para ele dar um check update, porque essas máquinas eu tinha colocado aquele update padrão uma vez a cada 24 horas. E agora eu vou mudar, vou pedir para ele checar tudo e eu vou tentar atualizar tudo que ele tem de disponível aqui nesse momento. Tá? Vou pegar todas e vamos tentar deixar isso aqui o mais verde possível. Enquanto ele está atualizando o meu update, eu só quero mostrar para vocês aqui no overview, aqui na parte do Get Started, a gente tem esse Assign Policy. E ele vai mostrar exatamente as políticas que são feitas para a gente trabalhar com o Update Management. Ou melhor, Update Manager. E um exemplo, a gente tem aqui essa política para que ele faça o check, né, em cima de updates do Azure Arc, máquinas aqui que não foram configuradas o período de check. Então, essa aqui seria um update, uma policy muito importante para você aplicar para todas as suas VMs, para que ele valide os updates faltantes em cada máquina. Né? É esse check que a gente está executando agora, nesse exato momento. Vamos validar se ele já vai checar as máquinas já estão sendo checadas, e assim que ele checar, eu vou mandar ele fazer o update para todo mundo. Estou fazendo aqui porque é laboratório, né? Por padrão, a gente não faria esse deploy aí para todo mundo. Notem que eu já tenho uma máquina, aquele Ubuntu 22.04, ele está ok, né? Ele está sem update pendente. Por quê? Porque ele validou, viu que não tinha absolutamente nada. Algumas outras máquinas ele ainda pode mostrar, por exemplo, essa VM Win 2022.02, ele mostra 2 updates, porém são updates que não estão dentro da nossa classificação, por isso que eles não instalaram. Né? Mas ele sempre vai ficar me mostrando aqui os updates que eu tenho, né, ainda disponível para essa máquina. Eu vou só aguardar que ele conclua o meu check, acabou de concluir, vou selecionar todas as máquinas, vou tirar somente essa aqui, que é um cliente que não é suportado, e a gente vai pedir para ele fazer um one-time update. Então, vou vir aqui, vou selecionar, já estamos com todas as máquinas aqui, vou deixar inclusive aquele Linux. A gente vai avançar para a parte de update. Notem que aqui ele está com All Classification. Então ele está dizendo que basicamente tudo que eu tenho, né? Todas as categorias aqui estão selecionadas. Eu estou fazendo isso para dar um check, tentar deixar um compliance padrão. Aqui eu vou dizer que ele pode rebootar se for requerido e a minha janela de manutenção em minutos, tá? Ele está dizendo aqui 235 minutos. A gente tem aí quase, se for botar 60 minutos, né, a gente tem quase 4 horas aqui, basicamente. Vou deixar esse padrão, a gente vai validar e install. Galera, agora, isso aqui pode ser que leve aí 2, 3 horas para executar. Vou dar um pause, vou até aproveitar o horário aí de almoço, depois que eu almoçar eu vou retornar e a gente vai olhar o status. Claro que assim como a gente trabalha no WSUS ou no próprio System Center Configuration Manager, lá no SCCM, o fato de você mandar o update, ele depende do sistema operacional estar pronto para receber aquele update. Né? Então, assim, não é uma garantia, a Rafa mandou para todo mundo, quando voltar vai estar tudo verdinho. Não necessariamente. Às vezes ele pode ter uma precedência de update, né? Tinha que instalar um update para depois ele poder instalar os updates que tinham um requerimento antes. Ou por algum motivo o sistema operacional não aceitou aquele update. A gente está falando da ferramenta que gerencia os updates, mas o cliente, o próprio sistema operacional, é ele que tem que aceitar aquele update e não tem nenhuma limitação para que ele consiga rodar da maneira correta. Mas agora a gente vai aguardar.
tá? Então, vou deixar aqui no History e provavelmente, olha só, já começou aqui a rodar para todo mundo. Provavelmente leve aí umas 2 horas. Depois disso, a gente vai retornar e vai validar como é que ficou esse status aí. Então, pessoal, retornando, aguardei em torno de umas 2 horas. Já voltei e vi que todas as execuções foram feitas com sucesso. Então, a gente pode ver aqui que das máquinas, a grande maioria dos nossos sistemas operacionais que foram startados, eles estão todos como NA. Por quê? Porque eles não têm um plano de manutenção. Eles instalaram, né? 4 updates de 4, aqui também, 2 de 2. Aquela máquina Ubuntu 22.04 que não tinha update, o Windows Server 2016 tinha 3, 2022 aqui tinha 2, 2019 tinha 3, esse outro Ubuntu aqui tinha 2 updates, e esse o Windows Server tinha 2 updates, e mais aqui o 2019 com 2 updates. Vamos validar as nossas máquinas aqui, como é que ficou o status? Olha lá, pessoal, que bacana. Então a gente conseguiu deixar o nosso ambiente 100% atualizado, 100% compliance. Só ficou essa máquina aqui que é um Windows 11, que é uma máquina que não é suportada conforme ele está nos mostrando. Depois disso, a gente pode avaliar aqui alguns updates em cima dos nossos reports, como que tudo isso ficou agora com uma quantidade maior aqui de dados. Aqui vai nos mostrar todas as questões das máquinas, a questão dos dados de update, como é que foi, né? Tudo que a gente tem aqui atualizado. Notem que a gente está sem nenhum tipo de update pendente, né? Zerou, no início a gente estava com essa lista aqui com algumas colunas, agora a gente está zerado 100%. Agendamentos, a gente tem apenas um grupo aqui de manutenção, nada mais, e aqui o nosso histórico de atualizações, né? 16 updates que foram executados. Top demais, galera, conseguimos atualizar o nosso ambiente 100%, então é muito legal esse tipo de execução. Aqui também nos updates, que ainda esse preview é só da visualização dos updates, não é a ferramenta como um todo. Então, tudo zerado, não temos pendência nenhuma. Ponto importante, quanto custa para usar o Update Manager? Máquinas nativas do Azure você não tem custo, ele é free. Se você está atualizando máquinas que vêm do ambiente on-prem ou de outro cloud provider a partir do Azure Arc, você tem um custo de $5 por mês de cada máquina, tá? Inclusive máquina on-prem, máquina de qualquer ambiente que venha a partir do Azure Arc. Você está no ambiente do Azure, vale muito a pena porque você vai ter gratuidade, vai ter uma ferramenta que vai estar fazendo todo o gerenciamento, vocês viram que é uma forma nativa, você não tem mais aquela dependência de instalar clients, né? Tudo sendo feito de forma programada, pode colocar Azure Policy, então você tem um controle bastante granular. Cada vez mais essa feature de update que o Azure proporciona para as máquinas está ficando ok. E a gente tem a possibilidade de ainda, quando vocês viram, de rodar em cima de sistema operacional Linux. Isso vai ajudar muito. E a gente ainda tem independência, é a questão dos clientes. Mas eu acredito que num futuro breve isso vai conseguir ser resolvido, até porque, um detalhe importante, por que não tem? Porque a Microsoft recomenda que o update dos clientes seja feito via Intune. Então você também tem uma solução de nuvem para fazer esse tipo de gerenciamento, certo? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado aí de mais um conteúdo aí que a gente está trazendo no nosso canal na quinta-feira. Deixa o like aí, coloca o comentário, avisa para mim saber o que vocês acharam da live, próximo conteúdo que você quer ver aqui no canal, ajuda a gente a fazer a pauta do nosso canal e até a próxima semana. Um grande abraço a todos e hashtag Partiu Nuvem.